Aleluia. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Queria que você, que quiser abrir a Bíblia, abra no livro de Daniel. Mas também, se você não quiser, vai ter no telão aqui, a gente vai colocar. É isso, Caio? Vai tentar, pelo menos. Amém? Daniel capítulo 9. Esse final de semana eu estava num acampamento de jovens. Estou bem velhinho para acampamento de jovens, né? Mas estava lá só assistindo as mensagens. E Deus me deu uma mensagem lá. Mas eu sabia que se eu tivesse oportunidade era para lá. E hoje eu falei: Deus, o que o Senhor tem para a igreja? Né? Quando eu estava saindo de casa, Deus me deu o tema. Eu fico no desespero, né? Correndo atrás do tempo. Nessa noite eu quero falar com você sobre perseverança, sobre você não desistir, sobre você entender que às vezes, por mais que você não perceba, as coisas estão acontecendo. Amém? Daniel capítulo 9, capítulo 10 diz assim: no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelado uma palavra a Daniel. Aleluia. Cujo nome se chamava Beltesazar. A palavra era verdadeira e tratava de uma guerra prolongada. Ele entendeu a palavra e teve entendimento da visão. Diga: a palavra era verdadeira, mas a guerra era longa. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste. Irmão, imagina o profeta triste. Não, irmão, ele está falando que ele estava com fome, que ele estava sem resposta, que ele estava afligido, porque por isso ele estava triste. Amém? Naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Foi o tempo que ele se humilhou diante de Deus. Foi o tempo que ele buscou a face. Foi o tempo que ele perseverou. Amém? Diga: ô Daniel, o profeta, o homem usado por Deus, ficou triste. Mas a tristeza dele é porque parecia que a resposta estava demorando. Um homem de intimidade, um homem de relacionamento, um homem que orava 3 vezes ao dia, um homem que buscava a face de Deus. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram 3 semanas. Diga: humilhação. Não é a forma, não é o que ele fez, mas é o ato dele se humilhar diante de Deus, dele depender de Deus, dele esperar em Deus. Como nós vamos fazer isso? Isso é pessoal, isso é individual. Amém, irmãos? Tem gente que consegue se humilhar diante de Deus de joelho. Quando eu dobro o joelho, eu sinto a presença de Deus mais fácil. Quando aquieto a minha alma, eu sinto a presença de Deus mais fácil. Mas isso é individual. Amém, irmãos? Não existe uma forma. E cada um de nós temos uma percepção de Deus e de como enxergar Deus. Agora, o princípio é verdadeiro. Se você não buscar, não se humilhar, você não vai ter resposta. Se você não honrar, o que é honrar? Honrar é você tratar como Ele é. Se eu tiver uma visão distorcida de Deus, eu vou tratar Ele de forma não merecedora. A Bíblia diz que aquele que encontra perdão, mas não trata o perdão como deve,
faz anátema o que Jesus fez. A palavra anátema significa maldito, sem valor. Deus é sem valor na nossa vida? Não. Então nós temos que buscar e prosseguir em buscar e conhecer o Senhor, para que a gente cada vez mais busque Ele como Ele é. Não é só como Ele merece, é como Ele é. Percebe? O grande profeta Isaías, quando se deparou com a presença de Deus, com a glória de Deus, olhou para si e disse: sou um homem puro. Entenda, ele era o profeta, ele era o cara da época. Então, tem um texto que era o texto que veio no meu coração lá no acampamento. Deus fala assim: eu não vou andar no meio de vocês, porque se eu andar no meio de vocês, eu vou destruir vocês. Parece maldade de Deus, não é? Não é. É porque Deus sabia que o coração daquele povo era duro, e que eles iam ficar o tempo todo desonrando Deus. E a essência de Deus não permite isso, porque Ele é. E Deus, por amor, Deus prefere se afastar, para que deixe aquele povo livre. Porque Deus é justiça, Ele é fogo consumidor. O mesmo fogo que purifica, quem sabia disso? Deus purifica no fogo. É o batismo no fogo, é o batismo, e não é um batismo, são vários batismos na nossa vida. São vários encontros com a presença, de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória. É o mesmo fogo do juízo que vai destruir a palha. É a mesma presença daqueles que não honraram a Deus, daqueles que não creram no caminho dele. Porque no mundo existem vários caminhos, existem várias formas. Eu já vi as pessoas dizerem que vocês acham que só vocês têm a verdade. Ou seja, existem várias verdades, né? Mas Jesus diz: se verdadeiramente conheceres a verdade vos libertará. Não é a frase do Bolsonaro, é a verdade de Deus absoluta. Não é uma verdade de um homem, é daquele que fez todas as coisas, o único Deus. Esta é a verdade. Quando Ele aponta um caminho, irmão, caminhe nele, e não importa. E Daniel aqui se prostrou e se humilhou, porque ele queria um entendimento. Diga: entendimento traz liberdade. No 24º dia do primeiro mês, eu estava à margem do grande rio Tigre. Levantei os olhos e vi um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino de Ufaz. Diga: Daniel viu um anjo. Por que eu não vejo? Porque tu não te humilha, porque tu não ora, porque tu não jejua, porque tu não te adentra no mundo espiritual, porque tu não abre o teu espírito para isso, porque tu não mata o teu eu adentrando no mundo espiritual. A Bíblia diz que os das trevas são mais prudentes que os da luz. Volta e meia eu passo por eles de madrugada, fazendo na encruzilhada coisa. Volta e meia eu ouço pessoas que ficam tantos dias comendo vísceras de trem, dentro de quartinho, raspando a cabeça. Está entendendo? E a gente reclama porque a cadeira é dura, porque não tem ar-condicionado, porque... E vai indo. Vai indo, irmão. Quando eu ouço pessoas que caminham horas para chegar num culto e ficar 12 horas de culto em pé, lá na África, eu digo: Jesus me converte. Você está entendendo? Mas por quê? A Bíblia diz que nos finais dos tempos nós seríamos como Sodoma e Gomorra. Pastor, Sodoma e Gomorra era prostituta. Sim, irmão. Prostituta da adoração. Queria prazer a todo custo. Se fazer sexo dá prazer, vamos fazer sexo. Se comer muito dá prazer, vamos comer muito. Se ficar na cama dá prazer, vamos ficar na cama. Está entendendo? Nós temos que ter domínio próprio. Eu tudo posso, mas nem tudo me convém.
Então nós temos que sim ter escolha. Às vezes a gente quer ficar, a gente não quer fazer, mas quando tem que fazer, a gente faz. E acabou, irmão. A gente acorda todos os dias para ir trabalhar. E para Deus a gente não tem a mesma devoção, a mesma disciplina. Mas Daniel tinha. Daniel não saiu da presença de Deus. E aí ele viu o anjo. Aleluia. O seu corpo era como berilo, o seu rosto parecia um relâmpago, os seus olhos eram como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés como brilho de bronze, polido, e a sua voz, das suas palavras como a voz de uma multidão. O próprio Cristo, né, irmãos? O próprio Cristo, né? A Bíblia fala que a voz de Deus é como relâmpagos, como o som de muitas águas. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Caiu sobre eles um grande temor e fugiram para se esconder. Olha que coisa interessante. Daniel tem a visão, mas a presença daquela visão, a unção daquela visão, fez com que todo mundo andasse em temor. Ninguém viu, mas só o fato dele estar tendo a experiência daquela visitação, fez com que todo mundo, tamanha era a revelação do que Deus estava dando para ele, a manifestação daquilo que estava acontecendo. Apesar de ser uma visão no mundo espiritual, o físico foi abalado. Percebe? Aleluia. Fiquei, pois, eu só e tive esta grande visão, e não restou força em mim. Desfigurou-se a feição do meu rosto e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das palavras, e ouvindo a voz das suas palavras, eu caí com o rosto em terra, profundamente adormecido. Certa mão me tocou, fez que me levantasse tremendo sobre meus joelhos, sobre as palmas das minhas mãos. Ele disse: Daniel, homem muito amado. Irmão, você não tem noção, eu já orei muito pedindo para Deus, para ouvir isso. Imagina você ouvir do próprio Deus. Márcio, muito amado. Caio, muito amado. Você tem noção do que Deus demonstrar o afeto dele dessa realidade para você? Que coisa linda, irmãos. E teve um tempo que eu fiquei: Deus, eu quero ser chamado de muito amado, eu quero ouvir a tua voz dessa forma. E Deus levantou uma profeta, e quando ela falou servo muito amado, irmão, eu já caí no chão chorando. Nem lembro o que ela profetizou depois disso, porque era a minha alma estava desejando ouvir do Senhor o quanto nós somos amados. Aleluia. Atende às palavras que te vou dizer, e levanta-te sobre os teus pés, porque te fui enviado. Ao falar ele comigo, esta palavra pus-me em pé, tremendo. Percebe que todas as atitudes de Daniel eram reverentes. Reverentes. A postura de Daniel não era uma postura de qualquer forma. Pastor, mas era Deus. Sim, irmão. Uma vez eu estava num acampamento, e a gente brincava com a unção, com a presença de Deus, teve um monte de cura, um monte de coisa. E tinha muitos ministros de Deus, a gente estava aprendendo muita coisa. De repente a gente sentiu uma coisa diferente. Eu não vi nada, irmão, mas eu fiz que nem esses homens, eu sabia que Jesus estava ali. Eu já coloquei a cara no chão. De repente Deus levantou uma pessoa e começou a profetizar, não me recordo quem era. E começou a profetizar, parecia um negócio hebraico, sei lá. De repente começou a traduzir aquilo. Eu sei que assim, irmão, a minha cara estava no chão.
estava morrendo de medo. Pastor, mas era Jesus, mas eu estava com medo. E eu não sei dizer por que eu estava com medo. Quando eu ouvi a profecia, fez muito sentido porque eu estava com medo. Todo mundo foi para o seu cantinho, entendeu? Por quê? Porque apesar de Deus ser amor, Ele é Deus. Ele é Deus. É 1/1000 do poder dele, é suficiente para com qualquer coisa, irmão. Não é porque Deus demorou 7 dias que precisava de 7 dias para construir o mundo. Ele é Deus. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender, percebe como é importante nós buscarmos sabedoria de Deus, revelação, entendimento, mas é necessário que haja aplicação, devoção, entrega, disciplina, constância, perseverança. A Bíblia diz que aqueles que me buscam me acham. Se você não achou é porque não buscou. Entendeu? A compreender e humilhar-te perante o Deus, são ouvidas as tuas palavras. Eu vim por causa das tuas palavras. Não foi outro motivo dele ter vindo. Foi porque ele liberou palavras. Porque ele foi de todo o coração. Ele se aplicou. Aleluia. O príncipe do reino da Pérsia, porém, me resistiu 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão ainda é para muitos dias. Preste atenção. Às vezes existe uma guerra espiritual, guerras de legalidade, para que você não seja abençoado. O inimigo, o acusador da tua alma, vai diante de Deus e diz: olha, ele fez isso. E Deus, ele é justo. Agora Daniel era um homem irrepreensível. E Deus mesmo assim mandou mais um reforço. Não, é Daniel. Você percebe? Aleluia. Abra sua Bíblia lá em... Quem for abrir, não precisa ter na tela, né? Ou não botou não? Não. Deu bom não, gente. Deu? Josué, capítulo 1. Josué era um homem que seguiu Moisés. Irmãos, Moisés ia adorar, Josué ia atrás. Moisés atravessou o deserto, Moisés estava com ele. O povo espiou a terra, Moisés foi espia. Os espias tiveram um espírito, Josué teve outro espírito. Acreditou, creu na palavra. Mas quando ele começa o ministério dele, Deus fala com ele, dizendo, olha só o que Deus fala para ele. Lá no verso 5: ninguém te poderá resistir
todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Nunca te deixarei, jamais te desampararei. Essa é a vontade de Deus para um homem chamado para ser guerreiro. Quer aprender sobre libertação? Vai ler Josué. O livro de Josué é guerra espiritual. É conquista de terrenos, conquista de terras, conquista de promessas. Esforça-te. Ué, pastor, mas Deus já não falou? Está entendendo? Deus já não salvou? Deus não já prometeu? Por que Ele manda me esforçar? Esforça-te. Tem bom ânimo. O que é ter bom ânimo? É não ter ânimo dobre. É não ficar como a onda do mar. É não ser inconstante. É não ser conduzido por qualquer ventinho, ou problema, ou circunstância. É perseverar. Tenha bom ânimo. Pastor, mas tem hora que eu sinto, eu sei, irmão. Não viva do que você sente, porque se você viver do que você sente, você vai se dar mal. Creia. Creia no quê? Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Nunca te deixarei, jamais te desampararei. Deus não vai te desamparar. Deus não vai te abandonar. Mas para isso, nós temos que ter esse tipo de honra, esse tipo de conexão com Deus, de dependência de Deus. Porque tu farás este povo herdar a terra que jurei aos teus pais. Josué é um nome que foi dado a Jesus, libertador. A palavra Josué significa libertador. A palavra Jesus significa libertador. É um tipo de Cristo. Alguém que foi chamado para libertar. Deixa eu te dizer, você foi chamado para libertar. Não só a sua casa, mas aqueles que te rodeiam. Alguns numa esfera menor, outros numa esfera maior, outros nações. Mas nós todos somos chamados a pregar as boas novas. Nós todos. Josué capítulo 14. Verso 7. Caleb e Josué foram aqueles que viram a terra, que acreditaram na promessa. Mas Caleb tinha uma promessa individual, pessoal, algo que era dele, específico dele. Sabe, irmãos, 40 anos após eles entrarem na terra, a promessa de Caleb, um homem que foi íntegro, que não tinha um espírito dobre, ainda não tinha se cumprido. Diga, 40 anos. Ele era um jovenzinho de 85, quando a promessa virou a chave. Verso 7. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia para espiar a terra. E eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Coração é espírito, tá, irmãos? Amém? Eu lhe trouxe resposta como eu via no meu espírito, como eu via em Deus. Amém? Não é nos sentimentos, porque os outros que sentiram, temeram. E disseram que eles eram grandes demais e eles eram como gafanhotos. O sentimento deles é que eles eram insignificantes.
porque viram de forma carnal. Mas Caleb viu no Espírito, ele creu na palavra de Deus. No entanto, meus irmãos que subiram comigo fizeram desanimar o coração do povo. Por quê? Porque sentiram o físico, não creram na palavra de Deus, não creram na promessa. Aleluia. Eu, porém, perseverei. O que ele fez? Perseverou. Você percebe como é importante na nossa caminhada continuar. Continue. E se for necessário para que você tenha entendimento, para que você tenha revelação, para que você tenha palavras rema, jejuar, orar, se humilhar, meu irmão, está fazendo o quê? Bora, faça. Porque quando Deus fala, Deus cumpre. Jesus estava dormindo numa tempestade. Os discípulos vieram desesperados a Jesus. Pastores, foram a pessoa certa. E Jesus acordou brabo. Não faz sentido isso. E chamou eles de geração perversa. Porque era incrédulo, dúbio de coração. A perversidade do homem está em não crer em Deus, de fato. Ignorância. Eles esqueceram uma palavra que Jesus deu antes de entrar no barco. Iremos ao outro lado. Acabou. Jesus falou, acabou. Caminhe em cima da palavra dele. Caminhe em cima da vontade dele. Às vezes vem o problema, irmãos, eu paro e falo, Deus, eu sei que tu é comigo. E eu começo a trabalhar o meu espírito. Eu sei que tu não me abandona. Eu sei que tem 10 mil aqui. Imagino, irmão. Eu imagino, irmão. Tem 10 mil vindo aqui. Tem 1000 vindo aqui. Mas eu vejo uma mesa. E eu fico trazendo os salmos no meu coração. E dizendo, eu vejo uma mesa, Senhor. Porque o Senhor vai colocar eu nessa mesa. No lugar da vitória. E nós temos que crer isso, porque são as promessas de Deus para aqueles que temem a Deus. Essa promessa não é para qualquer um, é para aquele que realmente treme diante do Senhor, entendendo que Ele é. Jesus proferiu, quando Ele estava sendo preso, eu sou, todo mundo caiu. Os caras nem sabiam o significado daquilo, irmão, mas não aguentaram a revelação daquela palavra. Pensa do que o soldado caindo tudinho, não entendendo nada. Pois eu sou que anda contigo. Será que você tem percebido dessa forma na tua vida? Recepcionado no teu caminhar essa autoridade sobre ti? Irmão, meu filho hoje caiu no banco. Primeira coisa que eu fiz, obrigado, Jesus, porque o Senhor guardou. Eu não vejo outra coisa senão a mão de Deus guardando, irmão. Não tem como eu dizer, ai que sorte, mas não é sorte. É os anjos ali trabalhando em nosso favor. Guardando enquanto nós dormimos. Guardando enquanto nós não vemos. Movendo as coisas em nosso favor. Mas às vezes, nós estamos adormecidos. E nós precisamos entrar e perseverar. Romper em fé. Adentrar e
e dizer: Deus. E foi o que Caleb fez. Então Moisés jurou naquele dia, dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua e dos teus filhos em herança perpétua. Diga: para sempre. Uma promessa para sempre. Olha que coisa top. Mas Caleb estava com 85 anos e não tinha a promessa para sempre. Por que perseveraste em seguir ao Senhor, o meu Deus? Agora, pois, o Senhor me conservou em vida, como falou 45 anos desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés. Andando Israel ainda no deserto, e já agora tenho 85 anos de idade, ainda estou tão forte como no dia que Moisés me enviou. Tem sido assim a tua postura diante da promessa? Tem sido assim a tua postura diante da circunstância? Tem sido assim a tua forma de agir em oração? Olha aqui, diabo, Deus é o meu Deus e Deus me garantiu a vitória. Larga do meu filho, larga da minha filha, larga do meu trabalho, larga da minha promoção, larga do meu caminho, larga do cheque especial, larga. Não. Olhamos para a circunstância, está tudo tão difícil. E aí você libera uma palavra, aumentando o problema. Porque o mundo espiritual trabalha por meio de legalidades. E quando você gera um problema, você habilitou aquilo para um problema. Quando você diz que está tão difícil, você está declarando dificuldade sobre a tua vida. Eu estou precisando, você está declarando necessidade. Pastor, mas quer dizer que a gente tem que viver como um louco? Não, irmão. Não. Você tem que declarar aquilo que você vê no mundo espiritual. Você não tem que declarar aquilo que você está sentindo. Porque você pode estar ali. Sim, aqueles homens eram grandes. Sim, aquela terra era habitada. Isso é inegável. É inegável. A grande diferença, e eu gosto muito de usar esse exemplo, porque para mim ele é muito claro, é quando Davi chega diante de Golias, um homem que enfeitiçou aquele povo com o medo, e o medo paralisa. O medo paralisa. O medo faz a gente querer se defender, não prosseguir. Sim ou não? Davi diante de Golias olhou: eu não vou contra ti com fundinha, eu vou contra ti pelo Senhor dos Exércitos. É você estabelecer que a tua autoridade, o teu poder não está baseado na tua força, porque Deus é a tua força. É você estabelecer que o favor de Deus está sobre ti. Irmão, o favor de Deus não é merecimento. Quando você diz assim, eu mereço isso, você trouxe para o teu braço. E isso é justiça própria. E a Bíblia diz, maldito o homem que confia no seu braço. Pastor, tem 1 milhão de pessoas estudando, não tem problema. Se a vaga for propósito de Deus na tua vida, pode ter 40 bilhões de pessoas. Ele estabelece graça e acabou. Eu reprovei em universidade particular várias vezes. Cursei 5 vezes o primeiro semestre em faculdades, porque eu cria que Deus ia abrir uma porta porque Ele falou. Só que eu não achava que era da minha forma. O dia que eu fiz a universidade pública, o vestibular, eu já estava tão revoltado com aquela situação, que eu disse, você disse que ia fazer eu passar, eu não vou pegar no livro. E orando com ele, achando que estava fazendo chainha. Só que a minha postura diante dele, foi uma postura que sem eu perceber, eu estava deixando ele manifestar.
Quando eu saí da prova, perguntaram: como é que você foi na prova? Eu falei: não sei. E realmente eu não sabia. Antes de sair o resultado da prova, Deus levantou um profeta, botou o dedo na minha cara. E ele não tinha um dente na boca, eu acho, irmão. Pensa num homenzinho simples, mas de Deus. Aquela prova que tu fizeste, eu, teu Deus, já fiz tu passar. Não foi eu que passei na prova. O cara veio lá da Bahia pregar na igreja, e eu estava lá nas minhas lamúrias reclamando. Mas a minha postura, quando eu fui fazer, foi correta. E quando ele falou comigo na segunda vez, eu disse: pronto, entendi. Acabou. Aí o pessoal chegou perto de mim: você é louco, você tem que estudar, tem a segunda fase. Eu falei: não, começou assim, vai terminar assim. Canetão mesmo, e eu vou fazer na raça. Deus disse que eu vou passar, eu vou passar. E eu passei, irmãos. E Deus, outro profeta antes do seu resultado da segunda fase, confirmando a mesma coisa. Porque isso é propósito. Isso construiu a minha caminhada em fé. Quando eu não tinha tempo de estudar para uma prova, irmão, você pode acreditar no que você quiser, eu sei o que eu vivi. Às vezes eu tinha 3 provas num dia, e eu trabalhava até às 6 da tarde, e tinha que estar em Lusiana às 7 da noite. E tinha aula no sábado. Era eu por mim, eu lavando a minha roupa, eu cozinhando, eu por mim. Vivia só. Salário de estagiário, mantinha a minha vida. E eu dizia: Deus, eu só consegui estudar para 2 provas. Uma eu não dei conta. Irmão, o carro do professor quebrava. Era um negócio assim absurdo. Chegava na sala, o professor chegava e dizia assim: ó, essa prova vai ser em dupla. Não foi só uma vez, foram várias vezes. Eu troquei de emprego porque eu queria um emprego que trabalhasse menos. Fui trabalhar de madrugada. Mal sabia eu que ia acabar comigo. Não conseguia mais dormir. Eu tinha aula no sábado. Não dava tempo de chegar no trabalho. O professor bateu nas minhas costas e falou assim: não, fica tranquilo, te dou presença em todas as aulas. Isso existe, irmão? Diga graça. Graça. Quando eu fiz minha monografia, eu podia pegar alguém para escolher. Veio no meu coração uma pessoa. Quando eu cheguei até ela, ela disse: não, eu já estou ocupado. Mas eu tinha certeza do meu coração que era ela. Eu disse: não, professor, eu faço qualquer coisa. E comecei a insistir. Ela parou, olhou para mim assim: tá bom, eu sou obrigado a fazer 3, mas eu vou fazer 4 porque... não sei porquê. E começou a me dar a orientação. Quando foi na minha monografia, eu só não tirei 10 porque um professor disse assim: eu não dou 10 para ninguém. No corredor, quando eu saí da sala, quando acabou a minha apresentação, eu passei para uma professora, ela disse assim: ó, você deu sorte que não fui eu. Os nossos inimigos estão em todos os lugares, mas Deus guarda a nossa vida quando nós entregamos o nosso caminho a Ele. Pastor, você era um puritano. Não, irmão, na minha força, no meu conhecimento da época, mas eu caminhava, eu me humilhava. Quando eu dobrava o joelho e rasgava o meu coração, Deus usava o frentista do posto para falar comigo. Os anjos de Deus ainda estão aí. Não mudou. O que muda é a nossa postura diante de Deus. Um dia desse eu estava triste com o acontecimento da minha vida. Fui na minha tia, falei: vou pedir para ela botar a mão na minha cabeça e falar algo de Deus para mim. E ela falando de cabelo, de barba, de não sei o que do meu tio, eu virei as costas e fui para casa. Falei: eu vou comer uma carne mesmo, vou alimentar meu físico, né? Tomar uma coca. Mas Deus me surpreendeu, porque naquele dia eu passei o dia falando com Deus: eu quero uma resposta.
Eu quero uma resposta. Não é justo. Eu quero uma resposta. Eu não estou confiando em homens. A minha vida não está na mão de homens. E eu não estou pregando a minha vida. Eu quero que você entenda que nós temos que ter conduta. Nós temos que ter atitude diante de Deus. No final da noite, toco o meu telefone. Acho que Deus ficou incomodando a minha tia quando eu saí de lá. Tinha 2 mulheres no telefone, no videoconferência. E eu já estava assim, não quero mais nada agora. Sabe quando você já está desistindo? Eu queria dormir. Comer minha carne, que esfriou inclusive, porque eu parei para ouvi-las. Primeira palavra que aquela mulher falou foi: vejo uma injustiça. O que eu estava sentindo era real. E Deus estava vendo. Mas não mudou o que Deus falou para mim em seguida. Por que tu te entristece? Eu não sou contigo. Por que nós nos entristecemos? Percebe? Por que nós baixamos o nosso semblante como se nós não tivéssemos um Pai? Um Deus que nos olha e nos assiste. Desde o primeiro dia, Daniel. Você tem noção? Que tu colocaste o teu coração a se humilhar perante a minha face, a buscar o meu favor. Eu enviei a resposta. Persevera, não desista. Pessoas estão nesse final de semana, muitas, querendo buscar muitas coisas para poder satisfazer a sua alma. E Deus aqui hoje quer satisfazer a tua alma com a palavra dele, dizendo para você que ele é o teu galardão, dizendo para você que ele não te desampara, dizendo para você que ele tem assistido a tua vida. Persevera mais um pouco. Eu não sei quanto vai ser esse período, espero eu que não seja 45 anos, irmão, né? Mas se for esse o período desejado de Deus, ele disse: eu estou forte. O que importa é você estar forte diante da adversidade e da dificuldade. Forte em que sentido? Em se manter na palavra liberada. O texto faz menção, desde que Deus deu a palavra a Moisés, ou seja, daquele período até hoje, eu estou crendo, eu estou crendo, eu estou crendo, eu caminho nessa palavra, eu busco essa palavra, eu respiro essa palavra, eu sinto essa palavra. Às vezes o Caio fala assim: não, Deus falou comigo tal coisa, ele começa a comprar as coisas. Caio, mas isso está longe. Não, mas eu sei, vai acontecer. Isso está certo, irmão. Eu li um livro da Jocum, não lembro mais o nome. Deus falou para o cara que ia dar um pedação de terra lá, um local para ele. Porra, ele foi lá e comprou as vassouras para limpar o terreno, e mais uns negócios lá para limpar o terreno. O cara falou: o que é isso? Ele falou assim: até aqui foi minha força. Eu creio tanto que Deus vai me dar aquele terreno, que eu já comprei o rastel para rastelar ele. Você está entendendo o que é caminhar na palavra? A minha mãe, quando vai vender uma casa, ela começa a empacotar as coisas. Ela sempre faz isso. O pessoal fala assim: mas você é doida, nem vendeu a casa ainda. Ela falou assim: eu sei, Deus falou comigo. Deus falou comigo. É tempo de ir embora. E ela começa a embalar as coisas. Andar na palavra. Pastor, essa é a forma? Não, irmão, é o princípio. É o que está por trás da atitude. Eu não sei o que é necessário você fazer para que o teu coração reflita isso. Porque não é uma atitude externa, mas é o coração que de fato importa. Percebe?
Porque a Bíblia diz que com os lábios esse povo me adora, mas o coração está longe. Eu posso fazer barulho aqui fora, agir de uma forma e não ser o que eu estou falando. Deus não julga você. Deus sabe quem você é. Deus te esquadrinha no teu íntimo. Deus conhece as tuas falhas antes de você praticá-las. Os teus erros não impedem Deus de te amar. Preste atenção. Mas impede você de agradar a Deus. Coisas distintas. O meu filho, se errar, continua sendo meu filho. E nada vai mudar isso. Mas quando ele me agrada, quando eu vejo a minha filha procurando o meu olhar, e hoje eu vi isso, irmão. Ela brincando e ela olhava para ver se eu estava olhando. Nessa noite Deus está procurando o teu olhar. Deus está procurando se você está olhando para Ele. E eu estava lá mexendo no negócio, quando eu vi ela me olhando, e ela olhando de novo, eu larguei o que eu estava fazendo, para corresponder com ela, para fazer ela entender que ela para mim é importante. Por isso Deus mandou no primeiro dia a resposta: servo muito amado. Coloque-se de pé. Ore comigo. Pai, nós vamos perseverar, Senhor. Nós vamos perseverar em Te seguir. Nós vamos perseverar nas promessas, nas palavras. Nós não vamos tratá-lo, Senhor, como o Senhor não é. Porque o Senhor é fiel. É fiel ao Teu amor. É fiel às Tuas palavras. É fiel ao Teu caráter. Tu não é homem para que minta. E Tu disseste: ainda que uma mãe desampare, eu jamais te desampararei. Mas nessa noite, Senhor, nós vamos entrar num novo nível. Num nível, ó Deus, de perseverança. Num nível, ó Deus, de Caleb. Num nível, ó Deus, de dizer: eu ainda estou forte. Eu ainda creio. Nós vamos declarar as palavras sobre a nossa vida. Nós vamos olhar para frente e enxergar já concluído, concreto. Nós vamos trazer tangibilidade a isso. Nós vamos tocar na promessa. Eu amo aquele texto, Senhor, que o sacerdote pega o bebê Jesus no colo e diz: os meus olhos viram a promessa. Era um bebê. 33 anos antes, ele já estava crendo. Eu creio, Jesus. Eu creio, Jesus. Eu creio, Jesus. Eu creio, Jesus, nas portas abertas. Eu creio, Jesus, nos ministérios que atravessarão nações deste lugar. Eu creio, Jesus, nos ministérios que serão reconhecidos. Eu creio, Jesus, nos casamentos que serão restaurados. Eu creio, Jesus, nos filhos e nas filhas que serão convertidos. Eu creio, Jesus, nos corações que se converterão aos pais e os pais que se converterão aos filhos. Eu creio, Jesus, eu creio, Jesus, eu creio, Jesus. Eu creio, Jesus, que esse ministério alcançará nações. Eu creio, Jesus. Eu creio, Jesus, no Teu manto. Eu creio, Jesus, na Tua unção. Eu creio, Jesus, na Tua cura. Eu creio, Jesus, que Tu guarda a Tua noiva. Eu creio, Jesus, que há, Pai, uma muralha em volta de nós, que nós somos uma cidade fortificada por Ti. Eu creio, Jesus. Eu creio, Jesus. Queremos nessa noite beber um pouco, Pai, desta água, desta palavra que nos alinha. Alinha, meu Deus, o coração dos Teus filhos à promessa. Que este anjo do Senhor venha sobre este lugar, trazendo resposta.
trazendo entendimento ao nosso coração, trazendo temor. Estamos buscando a tua face nessa noite. Abra os céus para a tua igreja, abra os céus para o teu povo. Dalabai kuriamiasu ikebei. Darakasori menehas. Traga promoções, traga cargos no exterior, traga negócios, prospera a tua igreja, prospera o teu povo, dá autoridade às nossas palavras, nos dá anel de honra. Minei kamanasui kemei. Troca as nossas sandálias, nos dá sandálias de boas novas. Vamos anunciar os teus feitos, vamos anunciar as tuas obras, vamos testemunhar o quão grande é o Senhor. Te louvarei, te louvarei, te louvarei, Senhor. Amém, irmãos? Coloca para mim.